Graça e paz, queridos. Amém. Vamos continuar, né? Que começamos domingo. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 12, verso 24 a 32. Nós estamos falando ainda sobre o poder das trevas, não é? É um assunto assim bem distante da igreja, né? Nesse século, nós temos, parece que distanciado cada vez mais, temos fugido, né? Desse confronto com o poder das trevas, mas é necessário que a gente aprenda um pouco, um pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar com os irmãos, né? Nós não podemos ignorar, já vimos bastante, né, domingo, como Satanás conseguiu, lá no céu, puxar um terço para a terra, né, ou caírem da presença do Senhor. Conseguiu, no Éden, enganar Eva, conseguiu, com a permissão de Deus, provar a Jó, só que Jó resistiu, né? Mas foi uma prova tremenda. Acho que ninguém aqui gostaria de passar por um teste desse, né? Tremendo teste. E vocês podem imaginar a liberdade que esse ser tem de entrar na presença de Deus. Quando os filhos de Deus vinham adorar, ele estava no meio. Lá quando ele perguntou sobre Jó, né? Visse meu servo Jó. Mas no capítulo 2 diz de novo, e Deus confirma a fidelidade de Jó. E nós temos assim como que, eu mesmo, né? Nós temos dado muito valor a essa autoridade que há no mundo espiritual, né? Nós podemos aprender com o arcanjo Miguel, foi o último que nós falamos, né? Que quando ele contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não usou nenhuma palavra blasfema, mas ele diz, nem também de sua autoridade, ele diz, o Senhor te repreenda. Isso é reconhecimento de autoridade. Satanás não é como a igreja pentecostal, principalmente, tem feito dele, né? Um bonequinho, um palhacinho que você pisa em cima, bate o pé. Não é nada disso. Ele é um ser muito sábio, a Bíblia diz, né? Muito sábio, muito bonito, muito inteligente, muito persistente. Tem coisas que nós não temos, irmão. Persistência, né? Eles são persistentes para roubar, matar e destruir, não é? E nós que deveríamos ser persistentes para levar a vida, que Jesus falou, e a vida com abundância, nós desistimos logo. Uma, duas vezes nós falando com a pessoa, logo nós já não queremos ir mais, achando que a pessoa não está com vontade. Mas há um domínio sobre as famílias do poder das trevas, e a gente precisa pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para a gente enxergar um pouquinho mais, não é? Porque a gente entrega logo o ouro para o inimigo. Então, Mateus 12, 24, aí eu até vou ler o 22, porque aqui começou a encrenca com os fariseus, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego
e mudo falava e via. Ó. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? O Cristo, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, e saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Há muita meninice no nosso meio, há muita coisa de criança, mas há algumas coisas que são do Espírito de Deus, e se você blasfemar, você pode também ser cortado, né? Então, tomar muito cuidado, que quem está falando isso não sou eu. É aquele que nós cantamos, né? Tantas vezes, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, né? É o Cristo, é o... Então, veja o que o próprio Jesus está falando a respeito de reino, né? Está falando a respeito de Satanás e da sua equipe. Então, o que nós podemos ver é que a equipe de Satanás é bem entrosada, e ela está em todo o universo, destacados em legiões, em falanges, né? em espíritos que estão aí para perturbar os homens, com aquela intenção sempre de roubar, matar e destruir. Então, se você não acordar para estas coisas, serás um combatente errado, vai atirar fora do alvo. Nós temos que mirar o alvo e acertar certo a nossa batalha, né? Então nós temos que aprender com Jesus. Jesus não é Deus? Não era o Filho de Deus encarnado? Não era o Filho de Deus com toda a plenitude da divindade habitando nele? O que ele poderia falar se não fosse a verdade? Então o próprio Jesus respeita. E a Bíblia diz lá, em Romanos 11, né? Acho que é Romanos 11, que ele diz que Deus não tira os dons
que Ele dá. Deus capacita uma pessoa, mas Ele pode ir limitando, né? Mas Ele não tira, não faz cessar totalmente o dom da pessoa. Então, Satanás, que era toda aquela beleza, toda aquela glória no céu, né? 11:29, leia para mim, por favor. Porque, olha gente, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não é homem para que se arrependa, diz a Bíblia, né? E nem filho do homem. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque o que Deus fez com Satanás, lá na glória, como Deus o exaltou, como ele era exaltado, como ele era, né, um dos primeiros, era guardador do Senhor. Aí quando Deus castigou ele, ele ficou fazendo muitas coisas e ainda faz até hoje. Nós muitas vezes ignoramos, mas Satanás, ele sabe que está perto o fim para ele, e eles vão trabalhar com todo afinco nessa caminhada de roubar, matar e destruir. E eles não têm dó, eles não perdoam, eles querem virar a mesma pessoa no avesso. Isso eu já ouvi várias vezes a confissão deles, não está na Bíblia, mas eles gostam de usar essas expressões. Eu vou matar, né? Eu vou acabar com ele, eu vou destruir, eu vou, né, fazer uma série de coisas. E se a pessoa não tomar a sério, ela vai ser totalmente destroçada. Tem que crer. E não é essa crença, eu creio, né? Tem gente que crê em tudo. Você tem que crer firmemente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crer que este é o nome que nós temos dado acima, né, de todo nome. E olha que Jesus falou. Então os teólogos antigos, né, os fariseus, eles viram Jesus trazer a Jesus um homem endemoniado, olha só, endemoniado, cego e mudo. Olha só, endemoniado, cego e mudo. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Nada, né? Achou graça, curou, libertou dos demônios, deu vista, né? O cego via e o mudo falava. Eles nunca viram aquilo. Eu sei que minha mãe, por exemplo, ela foi criada na igreja batista tradicional, e ela disse para mim um dia, quando houve uma manifestação lá na nossa casa de demônio, ela falou: olha, eu estou há 50 anos na igreja batista, nunca vi, nem ouvi falar que haja demônios. E que ela encarou pelo menos só aquela legião uns 30 dias, e eles fizeram de nós, né, gato e sapato. Eu estava começando na fé, ainda fraquinho, mas ainda me apeguei na palavra de Deus e ainda conseguimos fazer uma guerra. Mas ele, demônio tremendo, tinha 31 legião que ela trabalhava, não é? E era da magia negra. Então a gente não sabe quase nada a respeito do poder das trevas. Aquela moça, era ainda moça, ela, algumas vezes ela foi para a igreja e foi a galope, que nem um animal, sabe? Um animal de trote ou de galope. Ou ela ia no trote ou ela ia no galope. O trote é mais devagar e o galope é mais rápido. Ela chegava rapidinho na igreja. E chegando na igreja, ela ficava tirando couro de todo mundo.
inclusive do pastor. E ele fala, pastorzinho de fritar bolinho e tal, e ficava gozando com a cara do pastor, e o pastor não sabia o que fazer, né? Nunca também acho que tinha visto isso. Aí depois nós começamos a encarar, né? Fomos mais para a palavra e começamos a ver que nós estamos diante de uma legião, de muitas legiões, porque eles saíam, os que estavam já abatidos, eles saíam, e a pessoa ficava como que sem ação, de repente ela fazia que nem aquele brinquedo que João Bobo, e começava a guerra. E durante aquele período, raramente eles foram embora antes da meia-noite. Desde manhãzinha, eles ficavam lá perturbando até meia-noite. Então, os homens aqui, logo que viram disso, falaram, pronto, ele expulsa, porque ele é o principal dos demônios, ele é o chefão dos demônios. Isso é o que a religião muitas vezes ensina, e a gente vai, sem conhecimento na palavra, vai embarcando, não é? Ele diz o verso 24, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha, o título que eles deram a Jesus, Belzebu, príncipe dos demônios. Então nós temos que tomar cuidado, porque Jesus então começou a falar. Verso 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma das coisas que mais ele faz no nosso meio, na igreja, é dividir, os irmãos dividir as famílias. E ele conseguindo fazer isso, o que acontece? Há um enfraquecimento. Jesus falou que um reino dividido, uma cidade dividida, não prospera, não tem vitória. Nós temos que estar, então, bem unidos, né? Então ele diz, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Você fala, mas Satanás não tem reino, o seu reino está arrebentado. Irmãos, posicionalmente, palavra difícil que eu falei, em posição, nós podemos comprovar que Satanás está totalmente batido e abatido pela obra consumada de Jesus. Mas a igreja jamais, nesse século, tem tomado posse. Pelo menos a igreja de uns 100 anos para cá, não tem tomado posse desta palavra, do Senhor a encarar o reino das trevas como o reino das trevas. Depois, se você quiser melhorar, você tem Lucas 11, 17 a 28, tem Marcos 3, de 20 a 30, e você vai ver que realmente as histórias são contadas nesses 3 evangelhos, e não é nenhuma brincadeira. Então, na carta segunda de Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9 a 11, ele diz assim, e aqui está falando do final, né? Aquilo que o Nilo já nos ensinou bastante aqui.
Diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Veja só. Veja o que ele está dizendo aqui. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Veja só, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vai fazer coisas terríveis, com engano, com mentira. E o povo vai aplaudi-lo como o Cristo, como o Salvador. Mas diz aqui com toda a eficácia de Satanás, quer dizer que não foi limitado o seu poder para operar ainda no final dos tempos, com todo o poder, com toda a eficácia. Então, Paulo fala dos seus ardis, né? 2 Coríntios 2:11 e 11:3 diz Gênesis 3:15 diz astuta, ciladas do diabo. Então ele é um ser que nós temos feito pouco caso dele e temos tido muita derrota, não é? Inclusive a igreja está tão derrotada nessa área que quando alguém vê que surge uma pessoa assim, já todo mundo já se assusta, 2, 3 vem, o resto vê rapidinho para sair. Como é que você vai embora logo, não é? Então se você vai numa casa e houver uma manifestação deles, você não volta lá mais de jeito nenhum. Mas, não é? É uma das coisas que mais a gente enfrentou quando veio para cá. Eram pessoas que a gente trabalhava com, pregava a palavra, fazia os cultos. Quando dava umas 11 horas, a gente ia orar pelas famílias. Toda a família quase tinha demônio. O demônio saía de um, entrava no outro, saía de um, entrava no outro, saía de um, entrava no outro, saía de lá e voltava para cá. De vezes nós ficamos até 1 hora, 2 horas da manhã, né? Por causa da minha ignorância e da nossa ignorância. Por falta de termos mais conhecimento da palavra. Então, ao invés de nós usarmos mais a palavra, mais o nome de Jesus, né? Mais a eficácia de glória desse nome, a gente muitas vezes ficava zombando, eu mesmo, né? Ficava zombando, ficava falando, ficava, né? Falando que eles não eram de nada. Eles não eram de nada mesmo. Eles ficavam lá quanto eles queriam, muitas vezes, né? Então, essas coisas também nos ensinou algumas coisas. Eu pelo menos aprendi bastante coisa, mas a gente vai assim como que para a peleja desarmado. Vão para a peleja pisando no inimigo que não está nada deitado para você pisar nele. Nós vamos sobre um inimigo que ele está armado, ele está preparado para dar o bote. E nós vamos com quem não tem nada, né? Sem as armas. Então, gente, o negócio é muito sério. Abram comigo. Agora vamos falar mais um pouquinho, Atos 26:18. Pastor, pode ler para mim, por favor? Para lhes abrires os olhos
e das trevas os converteres à luz. O que Paulo falou aí? O que Paulo falou aí? O que ele falou? Do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Então nós estamos entrando num reino para ser conquistado, que existe um poder dominador, do diabo. E ele diz que converteres do reino das trevas à luz, e do poder do diabo ao poder de Deus. E muitos que entram na igreja, que recebem Jesus, também não recebem o poder de Deus. Ignora. A gente velho que ignora, tem medo. E eu muitas vezes quando falo, a pessoa fala, vamos falar de outra coisa, vamos falar de... Vamos falar de vitória, vamos falar de vida abundante, podemos falar, irmãos. Pode falar, pode cantar, pode dançar, mas na hora que você cair frente a ele aqui, você vai dançar feio. Vocês creem que Deus usou para escrever a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que mandou escrever isso aqui? Quem crê nisso, diga amém. Quem não crê, diga amém também, porque você é incrédulo. Gente, a Bíblia está cheia, é só para quem quer ver, né? Ele diz que o ladrão, é João 10:10, né? Todo mundo conhece. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos abrir segunda epístola aos Coríntios. Ainda estou falando sobre o poder das trevas, né? Porque ali a palavra seria, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a obra ainda do ladrão: roubar, matar e destruir. Não pensa que ele vem para te visitar, para trazer uma bênção para você, ou fazer uma cura. Ele não faz. Mas o diabo também cura. Bom, só tomar cuidado. Ele disse que Jesus falou que o reino não é dividido. Não, pastor, eu estava com uma dor aqui e a dor sumiu. Mas dali um pouco a dor está aqui na perna, ou está do outro lado, ou desceu para alguma... Ele disfarça para ir embora, para sair da raia, muitas vezes. Mas ele não expulsa. Ele não expulsa os seus. Ele veio mesmo para valer. Capítulo 11 da segunda epístola aos Coríntios diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aí que Paulo fala, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmão, uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é a simplicidade. Aí a gente quer arrumar esquema, né? Para ver, não tem. A simplicidade do Evangelho é a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, né? Mas para nós somos salvos, é o poder de Deus. Então, ele diz, eu temo por quê? Porque naquele tempo, Eva estava no Éden, jardim de Deus, lugar lindíssimo, maravilhosíssimo, e não tinha pecado. E ele conseguiu, como ele conseguiu no céu, conseguiu na terra com Eva.
E conseguiu só na manha, só na inteligência, só na sabedoria, na astúcia, no seu ardil. E ele foi falar com Eva, e Eva falou: não, nós não podemos comer do fruto dessa árvore do jardim. Deus proibiu. O dia que nós tocarmos nela, a Bíblia não diz que era para tocar, não tocar. Mas a Eva falou: o dia que nós tocarmos e comermos, morreremos. Ele falou: não, conversa é essa? É que Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore, porque essa árvore tem ciência, tem sabedoria, vocês vão ser igual a Deus. E rapidinho ela mudou de ideia. O que é isso, irmão? Astúcia. Alguém que fala e convence. Você pode ver que os pregadores da mentira quase sempre têm mais vitória do que quem fala a verdade. Porque quem fala a verdade tem que confrontar o pecador, tem que ir contra ele. E o sujeito aqui vem para... né? Não é bem assim, é assim. E ela foi rapidinho na carreira e estava comendo o fruto e deu para o seu marido e o negócio foi feio, né? Então ele diz assim: mas temo que, quer dizer, pois se enganou a Eva no jardim, não pode enganar nós aqui? No meio de uma podridão, numa lama, numa sujeira danada? É muito mais fácil enganar nós do que enganar lá no Éden, lá no céu. E sabedoria para ele não lhes falta. Tem sabedoria muita. Com muita ousadia, com muita audácia, com muito ardil, com muita astúcia. Então, ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. É só ir para coisas que você não entende, você já começa a ser algo fácil para debater. Nós temos verso 13 assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vou ler de novo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 11, 13, da segunda epístola aos Coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como é que é, pastor? Mas diz que ele vem como um lobisomem, ele vem como um cachorro doido, ele vem com espeto na mão, vem com garfo, vem com cauda. Esse é o diabo que está aí nas lendas, né? Mas esse não, diz que não é maravilha, não é maravilha, não é nenhuma coisa espantosa que ele tem poder em si mesmo de se transfigurar. Lindo, lindo, lindo é. E se ele aparecer para você na madrugada orando, você falar: eu vi Jesus, e não viu, viu o diabo. O diabo tem aparecido para muita gente, gente consagrada, na madrugada. E tem falado coisas. E eles têm trazido heresia para o meio da igreja. E eles falam: não, o anjo do Senhor me falou. Por quê? Porque se fosse o demônio, seria um sujeito tranqueiro, um sujeito feio, horroroso, com garfo na mão, com um espeto. Não, ele diz que é um anjo de luz, sutileza, sublimidade, educação, gentil.
Pastor, mas eu não conhecia esse cabra. Bom, vão se conhecer. Eu também não conhecia, apanhei bastante. Quer continuar apanhando? Fique com o diabo que o mundo tem, com a figura errônea do diabo que o mundo apresenta. Mas se você quiser a figura bíblica, é esse ser. Ah, pastor, mas ele não tem mais poder. Ele não vai ter poder com algumas pessoas. Algumas pessoas. Mas com a maioria, ele deita e rola, ele domina, ele faz o que quer. Na nossa linguagem lá do interior, ele faz de gato sapato, né? João 14:30, Jesus diz: eis que se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus podia falar outra coisa, não podia falar? Esse camarada aí, está vencido, derrotado, blá, blá, blá. Não, ele falou: eis que se aproxima de quem? De mim. O príncipe desse mundo e nada tem em mim. Mas está aí no mundo. E a Bíblia, Jesus ensinou, né? Ele está aí no mundo com a finalidade de matar, roubar e destruir. Com toda astúcia, sabedoria e beleza. Ah, pastor, mas se é assim então, como que deve ser? Como diz a Bíblia ou como a gente achou na história? No verso 3 ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Você pode ver, eles têm alguma visão, né? Eles têm alguma coisa que eles receberam. E aí eles começam a pôr no meio do povo, começam a cobrar do povo, né? Tirar o dinheiro do povo. Mas são falsos obreiros. E eles, quando pregam, quando falam, parece que realmente são verdadeiros, né? Mas são falsos apóstolos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quais são as obras? Das trevas. Então, queridos, se você tem os seus olhos fechados, não fica aí não querendo, eu não quero ouvir isso. Todo crente tem que ouvir isso. Você pode falar: não quero entrar nisso aí. Pois fica com ele, porque Jesus falou: quem não está comigo, está com ele. Está bem no reino das trevas? Está bem abastado? Está bem seguro? Então fica. Mas se você quiser vir para cá, tem guerra. Segunda epístola de Timóteo, né, que ele fala na guerra. Vamos falar então do poder de Jesus Cristo. Até agora eu falei mais sobre o poder das trevas. Deu para aprender alguma coisa? Deu para pegar alguma coisa? Dá para brincar com ele? Continua brincando. Dá para acordar? Não dá para acordar? Dá para acordar? O negócio é que eu começo a falar, eu acordo as crianças, mas os adultos não acordam. É para acordar para a realidade, gente. Ah, pastor, mas Jesus tem todo o poder. Mas agora eu quero saber se você usa esse todo o poder que ele tem. Você tem vida com ele para usar todo o poder? Vamos abrir Lucas, capítulo 3, o batismo de Jesus.
Lucas, eu falei 3. Vinte e um, 3:21 diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aleluia. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não é pomba não, viu? Essa pomba que tem por aí é do outro negócio. Assim. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Pastor, mas está dizendo que desceu em forma de uma pomba. Quer dizer, a visão que ele teve, ele só conseguiu dizer em forma de uma pomba. Não é uma pomba, é o Espírito de Deus que desceu sobre ele. E Jesus então foi cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, verso 1, diz assim: e Jesus, cheio do... não é cheio de pomba não. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas pastor, foi o diabo que levou? Não, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Para quê? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. No outro disse que ele ficou 40 dias e 40 noites. Aqui ele só diz 40 dias, né? Mas no outro evangelho ele diz 40 dias, é o de Mateus, e 40 noites. E não podia ficar também, né? Se ficasse 40, ficou 39. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Olha só, veja a audácia, a ousadia dele pegar Jesus cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto. Diz que para ser tentado, diz que foi tentado por 40 dias e 40 noites, e teve fome. E quando teve fome, ele, verso 3 assim: e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. Ora, e aí, bonitão? Está cheio de Espírito, né? Tem poder, é o próprio Deus, e ele sabia que era. Pode ver nas vezes que eu falei sobre a libertação, né? Ele fala: nós conhecemos, os demônios conhecem, eles sabem quem é Jesus. Então, se tu és o Filho de Deus, isso aqui é como se diz, é uma pergunta marota, né? Você não é de nada, você não é o Filho de Deus, mas se tu és, você não é. Se tu és, você vai mostrar que você da pedra vai fazer pão. É assim que ele faz conosco também. E Jesus lhes respondeu, dizendo: você não é de nada. Você não pode fazer isso comigo. Sabe quem sou eu? Não. Jesus ficou na dele. Você sabe com quem você está falando? Eu sei. E Jesus lhes respondeu dizendo: escrito está. Uma das coisas melhores que nós temos é a palavra de Deus. É ver o que está escrito na Bíblia. Escrito está. Está escrito? Você duvida? Perdeu a batalha. Está escrito? Está. Você crê? Vitória é certa.
Ah, pastor, mas não estou sentindo nada, não arrepio, não sobe o cabelo, não tem nada. A Bíblia diz que é pela fé, pela palavra de Deus. Então não é por aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto que o diabo está derrotado. Tem gente que gosta de levantar, né? Em reuniões assim, dizer, Deus está mostrando aqui que tem isso e tem aquilo. Não é Deus está mostrando, vai lá e põe para correr. Vai lá. Deus mostrou para você, pastor Sérgio, vai lá e põe ele para correr. Não precisa me chamar. Não precisa chamar outras pessoas, né? Só mais um. De 2 sempre é melhor. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra, que se transforme em pão. Jesus poderia fazer ou não? Quem crê que Jesus poderia fazer isso? Você crê mesmo? Crê mesmo? Está meio difícil, mas tem gente que não crê, mas só perde, porque se creres... Tomé falou, se eu não ver e não tocar, eu não creio. Pois, Jesus falou, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Mas eu sou que nem Tomé. Bom, continua sendo que nem Tomé. Só que depois você seja crente como Tomé. Tomé falou, né? Depois daquela visão, ele falou, Deus meu e Senhor meu. Mas só depois de tomar a chapoletada daquela bem forte. Jesus respondeu, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus podia dizer, eu não vivo por uma pedra, eu vivo por toda a palavra de Deus. Tem mais. Eu estou com fome? Estou. Mas nem só de pão viverá o homem. Quer ver o homem blasfemar? É só começar a faltar pão. Só falta água e pão, já começa. A prova foi no deserto. Faltava pão, faltava água. Estava feito a encrenca. Não era assim? E Jesus falou... E falou lá no Antigo Testamento de Deuteronômio, né? Também, capítulo 8, né? Que ele falou que Deus provou eles de todo jeito no deserto, com sede, com fome, para ver o que eles tinham dentro do coração. A única coisa que eles não tinham dentro do coração era uma fé firme que os levaria à terra que mana leite e mel. Só Josué e Caleb tinham essa firmeza. É um 8? 8:3 mesmo. Pode ler para mim. Que te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecesses, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor Deus. Aleluia. Crês tu isso? Irmão, não está mais nada, só você crê tudo que saiu da boca de Deus, está escrito pelo Espírito. Acorda essa menina moça aí, rapaz, deixa dormir não. Ela precisa aprender isso. Verso 5, e o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Olha só. Mostrou num segundo, né? Num abrir e fechar de olhos, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim
me foi entregue, dou a quem quero. De quem era para ser essa glória? Esse poder, essa glória, para quem deveria ser? Para Adão. Deus deu a Adão, e ele fez o quê? O que ele fez? Entregou. Ele falou, a mim me foi entregue. Olha a ousadia dele. Isso aqui, o mundo não é meu, eu roubei. Mas você vê as coisas que há nesse mundo, o poder, a glória, a majestade desse mundo. Se você me prostrar, né, diz, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus nem precisaria ir para a cruz. Era uma oferta boa. Se bem que ele é mentiroso, né? Mas Jesus sabia se era mentira ou verdade. Ele poderia falar negócio fechado. Mas ele falou, se tu me adorares, tudo será teu. Olha como ele é audacioso, como ele é realmente intruso, né? Que audácia para chegar na presença de Jesus, o Filho de Deus, ungido, cheio do Espírito. Se ajoelha aí que eu dou tudo para você. Me deram. Não me custou nada. Para você vai custar a tua vida. Mas se você quiser antecipar aí, pega tudo de volta. Eu vou dar tudo para você de volta. Jesus, respondendo, verso 8, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha quem queria adoração. Quem poderia querer adoração seria Jesus. Ele podia receber adoração. Mas ele recebeu Satanás numa hora tremenda de fome, né? E diz, porque está escrito. Irmãos, olha o segredo dos crentes vencedores, dos crentes vitoriosos, é a palavra de Deus. Ah, mas o apóstolo tal falou. Não importa o que ele falou, importa o que a Bíblia diz. Ah, mas a irmã profetisa falou, mas importa o que a Bíblia diz. E o que Satanás quer? Adoradores. Adoração. Ele falou, vou pegar o Filho de Deus aqui, vou pegar ele, dobrar ele diante de mim e vou dar o reino para ele. Mas Jesus, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, olha só, outra vez, se tu és o Filho de Deus, que audácia, né? Lança-te daqui abaixo. Verso 9, né? Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91, né? Salmo 91, né? Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Olha como ele sabe Bíblia. Uma das coisas, quando eu enfrentei muito eles, que eu ia falando a Bíblia e falava na minha frente.
Não todos, mas uma boa parte deles sabe de Bíblia muito mais do que nós. Para que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem falou aí? Salmo 91, 11 e 12, está escrito isso aí, não é? É uma profecia acerca de Jesus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lá em Mateus diz, e os anjos o serviram. Aqui não diz, né? Eu peguei Lucas, porque diz que o que Mateus não diz, né? Porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Olha só. 3 provas. E Jesus respondeu: escrito está. Se você aprender só isso hoje, já é uma bênção para você. Escrito está. Mas pastor, eu não preciso sentir nada. Nem um pouco. Se você crê no que está escrito, verás a glória de Deus. É interessante quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria, quando Jesus chamou Lázaro à ressurreição, aquelas irmãs estavam desnorteadas, estavam desesperadas, sem consolo. E quando Marta soube que Jesus ia entrando, ela correu, e deve ter se ajoelhado, né? E disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, mas Marta era uma mulher preocupada em fazer comida, né? Receber as pessoas. Mas diz que Maria nem se moveu. Aí mais tarde falaram com Maria, Maria correu e falou a mesma coisa: Senhor, essa era espiritual. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que ela falou mais rápido, hein? Agora, Marta falou: agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir, Deus vai te fazer. Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar. Bonito. Ela falou assim, que nem o pastor Nilo ensinou, só na ressurreição do último dia. É só no toque da última trombeta, Adelão. Como diz 15 de 1 Coríntios, ao soar da última trombeta. Então Jesus ensinava também isso, não ensinava? Elas eram ensinadas por Jesus. Quem que ensinou que a ressurreição era no último dia? Quem ensinou Marta que a ressurreição era só no último dia? Jesus. Mas Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei. Vai mesmo. Mas agora está morto. 4 dias. Cheira mal. Não tem jeito. Jesus disse: Marta, eu sou. Oh, coisa linda, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E Jesus continuou, né? Quando foi para tirar a pedra, ele falou: tirai a pedra. Marta gritou logo: Senhor, já cheira mal, é 4 dias, que mau cheiro que vai ficar aqui. Jesus falou: tira a pedra. E chamou Lázaro: Lázaro, vem para fora. Oh, glória! E Lázaro saiu ressuscitado. Aleluia. Mas, como a maioria de nós saiu enfaixado, saiu enfaixado. Eles enfaixavam aqui, né? Enfaixavam aqui, enfaixavam os pés, saiu. É um defuntão, que agora era um ressuscitado, mas estava... não podia andar. Podia falar. Não podia estender a mão. Estava amarrado. Jesus deu a ordem de desamarrar e o ir, deixar ir. Eu quero dizer para vocês, nessa manhã, se você crê na palavra de Deus, nós vamos desamarrar você, para você poder sair da sua casa. Você está amarrado. Está enfaixado. Só fala mal do governo, só fala da política, só fala da sogra, só fala do filho, só fala do marido, só blá, 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 blá. Para com isso. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: assim como os filhos, vamos lá, assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele também participou das mesmas coisas. Olha aqui, começamos a ver alguma coisa que a igreja nunca tomou posse. Pelo menos do Parque América. 2:14 e 15, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. Era imperador da morte. Todos que morriam estavam praticamente na mão dele. Mas Jesus veio e quebrou o império, aniquilou o império. Mas a igreja desconhece. A única coisa que a gente sabe fazer: não, porque Satanás está vencido, está derrotado. Não é assim não. Ele não vai embora de graça não. Se não tiver voz de comando, unção de comando, autoridade de comando, eles não saem. E assim mesmo demora para sair. Jesus veio, nasceu em Maria, né? Um corpo em Maria, tomou um corpo em Maria, não nasceu em Maria. Jesus é eterno com o Pai. Tomou um corpo em Maria, entrou em carne e sangue, para, que ele diz aqui, para aniquilar aquele, eu acho, que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Eu não estou falando de heresia aqui, estou falando a palavra. Jesus veio então, né, para
aniquilar. Ele veio em carne e sangue, porque se ele entrasse como Satanás, ele entraria como ladrão. Ele disse que como intruso, como ladrão, como intruso. Ele falou, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Agora Jesus, tomando um corpo de carne e sangue, ele entrou com legalidade para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso ele falou na casa de Zaqueu. Já é essa hora? Tá certo? Então a Bíblia diz, João 1,14, porque o verbo, olha só o verbo, a palavra de Deus, o Cristo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E mais embaixo ele diz que, acho que é verso 17, ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo colocou um novo mandamento, né? Uma nova aliança, um novo concerto, feito no seu próprio sangue. Para quê? Para aniquilar realmente toda e qualquer obra do diabo. Romanos 8,3, eu estou falando do poder do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, mas não mandou o seu Filho como nós nascemos dos nossos pais. Se Jesus fosse filho de José, seria mais um, como nós. Mas Jesus não é filho de José, e também não é filho de Maria. Ele é filho do Altíssimo. O Nilo disse que falou isso lá onde ele está, quase deu um reboliço lá, porque ninguém sabe essas coisas, quase, né? 2 vezes o anjo Gabriel fala com ela, ele será chamado Filho do Altíssimo. Depois ele será chamado Filho de Deus, não Filho de Maria, Filho do Altíssimo. E a maior parte das pessoas pensa que Jesus nasceu em Maria, e vai manjedoura, e vai boi, e vai cavalo, e vai. Não é nada disso, irmão. Ele nasceu em semelhança de carne, não nasceu na carne, como nós nascemos. Porque quem nasce da carne de pai e mãe, nascido de pai e mãe, tem o genes do pecado. Está separado de Deus. Jesus não. Ele veio e o Espírito Santo desceu sobre Maria e colocou a semente para nascer o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, para a glória e louvor de Deus e para a salvação de toda a raça perdida. Romanos 8,3, né? Que eu falei, Deus. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Já venceu, irmão, ou está na derrota.
e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, se o inferno inteiro reunido aparecer para você, eu quero dizer para você, aquele que está em você é maior do que o inferno todo reunido e unido, que eles são unidos e reunidos, estão totalmente vencidos, no nome de Jesus. Mas quem que sabe? Pouca gente sabe, pouquinho, e pouca gente aqui quer aprender isso. Ah, pastor, tá bom, se melhorar estraga. Não estraga não, se melhorar, melhora muito. Primeira carta de João 3,8, ele diz assim: quem comete o pecado, por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Olha o segredo aí. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não sou eu que me manifestei, foi Jesus. Não sou eu, é Ele, e o seu nome é que vai desfazer as obras do diabo. A gente pensa que é a gente que é o batuta do sertão, né? Os 3 batutas do sertão lá no meu tempo, que era menino. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, houve um dia determinado para isto. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Que por muitos anos, Satanás tinha o império da morte, e traziam todos debaixo de servidão, de escravidão. Mas agora, na plenitude dos tempos, no tempo exato de Deus, na manifestação da glória de Deus, Ele enviou seu Filho a este mundo, nascido de mulher, com autoridade para desmanchar, para desfazer, para desbaratar as obras do diabo. Aonde? Aonde ele estiver. Agora tem outro versículo em João 12, 31, que a gente não presta muita atenção, né? Eu estou falando assim, estou me incluindo também, porque eu também já ouvi, já li muitas vezes, e a gente não para pensar, para meditar e tomar posse, né? Ele diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Quando é que vai ser? Jesus falou: agora. Quem que falou? Aconteceu isso na nossa posição? Aconteceu, mas na nossa condição a gente não toma posse. A nossa posição é assentada em glória à mão direita de Deus na glória, não é? Efésios 2,6. Que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mas a maioria de nós estão aqui rabeando na terra, não é? Rastejando na terra, quando nós deveríamos estar em
domínio sobre as potestades, né? Ele diz, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. O que vai acontecer? Será expulso. Por que será expulso? Porque na verdade ele entrou aqui como intruso. E por isso nós temos autoridade sobre os demônios e até próprios sobre Satanás para expulsá-los, porque eles não são deste mundo. Eles são ladrões, são salteadores, são roubadores, são trombadinhos. A gente ri, mas devia chorar, sabe? Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Colossenses 1,15 diz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Eu falei um, né? Mas eu marquei um também. E despojando os principados e potestades, os expôs, publicamente deles triunfou em si mesmo.